Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e é sempre muito bom, né? Na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, e é sempre muito bom a gente voltar para o estúdio, né? Eu sempre, quando gravo no estúdio, é uma satisfação muito grande, porque em casa você tem um pouco mais de conforto, mas o estúdio tem um charme completamente diferente, né? Apesar de a gente estar passando por esse momento e tentar viver um outro instante, né, depois do Covid-19, mas voltar para o estúdio é sempre uma satisfação para todos nós. E hoje, muito maior ainda, porque a gente está comemorando o Dia da Consciência Negra, né? O programa também é atemporal, então a gente vai falar assim, de várias coisas e aproveitar o tema também ao longo da semana. Mas o Dia da Consciência Negra é um recorte muito interessante, muito importante para todos nós, né, de matriz africana. O Brasil que tem essa descendência muito forte, esse sangue africano na veia, e pensar isso, trazer isso, conversar sobre esse assunto, trazendo tudo aquilo que representa essa cultura, todas essas culturas, é muito bom, muito importante e muito gratificante, né? Eu, particularmente, também tenho um carinho muito grande com as religiões de matriz africana, frequento, gosto, né? E é muito importante para a gente, para todos nós brasileiros, né? Entender das nossas origens, de onde veio tudo isso, como é que as pessoas escravizadas vieram parar aqui, e entender um pouquinho da nossa história. É óbvio que a gente precisa fazer isso constantemente, né? Mas o Dia da Consciência Negra é um dia que representa também um dia de muita luta, um dia de muita reflexão, né? E, por que não, também um dia de ternura, um dia para a gente poder parar e conversar sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. A gente vai falar hoje um pouco da cultura de terreiro, né? Que é fundamental também na nossa cultura, todo mundo gosta de frequentar, na sua grande maioria, e tem essa afinidade, né? Quem nunca tomou uma benzição, né? E isso é muito importante, a gente pensar em todo esse momento, né, da cultura brasileira. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui minha tia Aparecida, né, Babá Cida, do terreiro Pai Benedito de Aruanda. Tia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, fico muito feliz, muito honrado, né, de estar abrindo o dia 20 de novembro com esse assunto que é tão importante para todos nós. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu? Muito obrigada, né, a todos, né, que estão aqui presentes, né, que estão assistindo a gente, e mais uma vez aqui na luta, né, falando sobre a nossa história, né, nós pretos, né, correndo e lutando bastante para a gente vencer e mostrar para esse povo que a gente somos guerreiros. Janaína, seja muito bem-vinda também, é um prazer te receber aqui, minha prima querida, né, que tem segurado o tambor junto com o Rafael, Daniel e tantos outros que estão lá no terreiro. É fundamental a gente pensar isso, é fundamental a gente trazer essa discussão, essa reflexão, porque a sociedade brasileira foi muito sacrificada em termos de cultura. Nós vivemos hoje também, eu tenho uma das coisas que eu discuto muito aqui, é a sobreposição de cultura, né? E trazer essa conversa para a televisão, trazer essa conversa para o rádio, trazer para as redes sociais, traz um pertencimento maior, né? Então eu fico muito feliz também de ter você aqui para a gente poder abrir o 20 de novembro e conversar sobre esse assunto que é tão importante e tão fundamental nesses tempos que a gente está vivendo. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço.
Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, né, para a gente poder falar de uma coisa que é nossa, da cultura que é nossa, né, para a gente não poder se perder. Eu acho que ao longo do tempo a gente vem se perdendo, né, nas nossas tradições, nas nossas origens. E uma coisa que o terreiro faz muito é recuperar aquilo que ficou para trás. Então a gente que agradece a oportunidade. Bom, vamos começar esse bate-papo aqui. Tia, a primeira coisa que eu ia te perguntar é sobre a sua iniciação no terreiro. Como é que foi e a importância que isso tem para você? Já se passaram muitos anos, né? Eu conheci a Umbanda pela dor, né? A minha mãe Valda me levou para a casa dela e falou que eu tinha que fazer esse trabalho espiritual. E assim foi a minha caminhada. Comecei com ela, fiquei uns 30 anos trabalhando com ela, depois vim para Nova Lima e comecei a trabalhar nas casas que eu passei, sempre guardava um cantinho para Pai Benedito. E meus filhos cresceram vendo o Pai Benedito trabalhar e me vendo na Umbanda. E passaram os tempos, né? E hoje eu estou com meus 3 filhos me ajudando e continuando o meu trabalho, que eu tenho certeza que quando eu partir, esse legado vai continuar e está sendo bem entregue, né? Que Pai Benedito passou essa missão para todos 3. E continuamos trabalhando, né? Eu sempre presente dentro da casa e eles dando continuidade do meu trabalho. Tem que fazer uma homenagem aqui à Dona Valda, né? Que também é uma das grandes responsáveis por essa tradição, por esse trabalho espiritual, por todo esse contexto que a gente vive, né? De resistência, né? Dessa cultura de matriz africana. E Janaína, pulando já para esse assunto, como que você tem percebido ao longo do tempo essa cultura, né? E esse campo espiritualizado dessa religião de matriz africana, que é muito bonita, do terreiro, das oferendas, daquilo que é pregado lá dentro de paz, solidariedade, amor. Como é que você tem percebido isso, e nessa questão também de trazer as pessoas de pertencimento e tal? Como é que você tem visto isso? Eu conheço o terreiro desde quando, né, eu me entendo por gente. Então, assim, eu nasci dentro da doutrina umbandista, e isso para mim sempre foi algo muito natural, o frequentar, o estar indo. Dentro da trajetória da Babá, foi chegando um determinado momento que a gente precisou se posicionar, né? Vamos continuar, vamos ajudar ou não? E quando a gente para poder entender e refletir sobre isso, a gente começa a entender essa questão do pertencimento, né? Então, assim, a gente começa a perceber que é algo que está em nós, né? Que pertence a gente. Então, a Umbanda, né? Dentro da Umbanda, todas as religiões de matriz africana, né? Todos os terreiros, ela é muito mais do que uma questão religiosa, né? Ela é uma qualidade de vida. Então, depois que você entende isso, que você pertence, você entende que isso é uma, né, é uma continuidade, é uma conduta. E você vai passando para frente. Então, à medida que a gente vai direcionando e administrando, a gente vai levando outras pessoas, né? E hoje em dia, a gente está vendo uma crescente dentro dos terreiros, né, de jovens, de senhoras, né, de todas as idades. Porque eu acho que as pessoas vão entendendo essa questão do pertencimento, vão compreendendo aonde que veio, a sua origem, né, e vão se identificando dos trabalhos dos terreiros. Então, eu acredito que é isso, vai tocando. E a gente brinca muito lá dentro do terreiro. Quando uma pessoa chega, escuta o barulho do tambor, é o barulho do coração. Não tem como bater, bate forte. Independente, né, da sua vivência.
Janaína, outra coisa que eu queria te perguntar, e eu acho que isso é fundamental também, como é que você vê, por exemplo, a nossa cidade, né? Por exemplo, meu pai, papai, seu tio que morre em 2007, manteve uma tradição, né? Que era a cultura do Congado. E vocês foram participar agora da Festa Nossa Senhora do Rosário, que tem lá também, faço uma homenagem ao Marcinho, que tem segurado já falei isso aqui na televisão outras vezes, tem segurado a festa assim, no tranco e no barranco, né? Mas te causa assim, uma certa tristeza quando você vê os movimentos assim, ele não morre, né? Ele Adormece. Ele adormece, às vezes fragmenta muito e tudo, mas sempre tem ali uns representantes, mesmo que pequenos e tal, está sempre ali nessa labuta, né? Mas como é que você vê assim, esses movimentos, como é que você percebe a juventude? Porque ainda tem uma coisa também, assim, o Congado, as religiões de matriz africana, talvez ela comece agora a ter mais pertencimento, que as pessoas estão se assumindo mais, né? Mas ainda falta muito ainda para a gente poder caminhar. Como é que você percebe isso? As tradições, elas precisam ser repassadas, né? E quem que é o responsável por repassar as tradições, as oralidades? São os mais velhos. E os mais velhos têm a cabeça assim, né? Se eu não perguntar, eles não vão me repassar. Então, assim, eu vejo que as coisas vão se perdendo por causa dessa falta de interesse mesmo, né? Dentro do meio familiar, de continuar as tradições. Então, assim, mas hoje, como você disse, as pessoas estão entendendo mais o papel, né? O seu papel, o papel do preto, né? Então, as tradições estão se renascendo. E quando o jovem entra nisso, elas vão trazendo uma nova concepção para uma tradição que já é antiga. Lá no terreiro, a gente fala muito sobre isso, né? O respeitar dos mais velhos, o parar para ouvir os mais velhos, o sentar, né? O ouvir, ou pedir para poder contar casos, pedir para poder passar, né? O que sabe. Então, assim, essa valorização dos mais velhos, elas precisam de ser feitas dentro de qualquer espaço coletivo quando se trata de uma discussão do povo preto. Né? Porque a nossa história ela é repassada através da oralidade. Uhum. Então a babazinha da babá passou para ela, a babá passa para a gente vai passando para os que vão chegando. Uhum. Né? Então a tradição não se perde quando ela tem esse ciclo, né? de estar se repassando. Né? Aqui em Nova Lima, a gente fica entristecido pela falta, né? de estar nesse processo mesmo, de estar passando as tradições, mas a gente é um povo que a gente não desiste, né? A gente é um povo de resistência. Então a gente fala lá dentro do terreiro que um dos papéis, né? Porque o terreiro ele é um coletivo, né? Ele é um coletivo de pessoas que estão juntas ali para poder resgatar a sua história, né? Então ele sendo um coletivo, um dos papéis do terreiro é também fazer essa frente, esse apoio, né? Para as tradições que já existem dentro da cidade e que faz parte do nosso povo, para isso não se perder. Então, na última celebração que foi, né? No encerramento da festa do Nossa Senhora do Rosário, foi a coisa mais linda. A gente se preparou para poder receber o Congado, né? Então, juntou nós, o terreiro, o coletivo Timbuktu, né? O Nigoma Percussão. Então, a gente fez um junta mesmo, uhum. Né? Dos coletivos e fizemos a abertura para quando o Congado, que é os que vieram, né? Antes da gente, chegasse a se sentir acolhido, né, se sentisse representado, uhum. Se sentisse que ele sentisse que a gente está ali para poder contribuir, para poder ajudar, para não desanimar, uhum. Né, que a gente é isso, é povo de luta, de resistência, todos os dias. Te causou muita emoção na festa Nossa Senhora do Rosário? Nossa Senhora, meu Deus. Ver o Congado chegando com a, né, babá, com a Nossa Senhora assim, e a gente preparou uma canção, né, para eles, para Nossa Senhora, para poder receber. Então, assim, foi emocionante. Uhum. Foi a coisa mais maravilhosa. Na hora que o Congado chegou, a gente sabe que a tradição de cantar, né, tá caindo flor, uhum. Sabe? Então, assim, é uma canção que ela faz parte do nosso terreiro também. Uhum. Né? Então, na hora que eles chegaram, a gente estava preparado com as pétalas de rosa, a gente jogou para eles. Eles vieram todo bonitinho, né, tocando, cantando. A gente ficou ali. Então, assim, de arrepiar, porque toca na gente. Faz parte de algo, eu tô vendo que você tá emocionado, faz parte de algo que é seu, né? Então, assim, a gente não pode deixar isso se perder,
nós não podemos, a gente tem que resgatar. Isso é valor pra gente, precisa de ser valor, precisa de ser reconhecido, né? Então, assim, é o nosso papel, é o papel de todos nós, né? De nós enquanto povo de terreiro, os coletivos que estão vindo, eu estou muito orgulhosa, né? A gente está só que a gente está lá em cima nos cabeceiros com o terreiro, ano que vem vai fazer 10 anos, vamos fazer uma festa de comemoração de 10 anos, né? Só que a gente está lá em cima, mas como a Babá falou, o trabalho de Pai Benedito, ele está aqui desde quando, né, a gente se estabeleceu aqui na cidade. Então tem 10 anos que a gente está lá em cima. E ver coletivos novos surgindo, né, como a juventude engajada, e além de engajada, disposta, né, para poder estar fazendo esse movimento e junto, é muito bonito, né? Isso é muito importante, porque a gente não faz nada sozinho, né? O nosso povo é um povo que entende isso, que a gente não faz nada sozinho, a gente é o Ubuntu mesmo. Onde está um, está o outro. Onde come 10, come 15. E isso a gente aprende dentro da educação, dentro das tradições também. A gente aprende fazendo as obrigações, a gente aprende fazendo comida pro santo, a gente aprende com Preto Velho, né? Preto Velho é um guia, uma entidade de referência dentro dos terreiros umbandistas, né? Onde que ele traz a sua história de luta, de escravização, né? De um povo sofrido, mas quando eles estão em terra, quando eles baixam no terreiro, eles trazem só amor, só acolhimento, só gratidão. Então, o que eles trazem pra gente dentro dessa história? É fazer com que a gente se sinta acolhido, parte dessa história, e entendendo que a luta não é no ódio, a luta é no amor. É assim que a gente vence. É lutando, a gente não pode fazer com que, da mesma forma que os colonizadores fizeram com a gente. Não, é no discurso, é ali no pé da orelha, né? Fazendo com que o preto se reconheça preto. Né? Quer dizer, isso é uma dificuldade que a gente tem muito aqui na cidade. Teve uma vez que eu fiz uma live com o pessoal de Pretas de Nova Lima, e eles me perguntaram qual que é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é fazer com que o preto se reconheça preto, e que é lindo. Ser preto é lindo. Né? Nós somos descendentes de reis e rainhas. Foram tirados dos seus, né, da sua cidade, das suas aldeias, né, do seu reino, para ser escravizado. Então a gente precisa sentir orgulho disso. Né? Então, assim, é algo que a gente trabalha muito. É essa questão do pertencimento, de se entender, entender enquanto uma pessoa preta, né, fazer a volta para casa, entender que a nossa tradição ela é importante na construção da nossa história e que a gente é lindo e que tá tudo bem. Sim. Emoção, né? É emoção. Sempre dá, né? Pô, Tia, na festa Nossa Senhora do Rosário, a senhora foi lá também. Foi a primeira vez? Eu tinha tido a segunda vez. Já tinha visto a festa quando eu morava aqui nos Cristais. Foi a segunda vez. E agora, essa vez que a gente foi... Foi especial? Foi muito especial, porque eu fui com o meu povo, né? Fui com o meu povo, pus meu povo na rua, e com a cara e a coragem. E fomos muito bem recebidos. E, assim, um dos momentos mais emocionantes, assim, foi quando a igreja estava aberta, então a gente chegou, a gente entrou, rezamos, né, mãe? E começamos ali o nosso ritual de terreiro, tudo que a gente tinha programado. De repente, Pai Benedito chegou, né? Pai Benedito, que é o nosso Preto Velho, e Mãe Maria do Rosário, né? Olha. Ela chegou, que é a Preta Velha que assiste a nossa Tata, Sandra. Então, eles chegaram e eles perguntaram se eles poderiam entrar na igreja. Então, foi a coisa mais maravilhosa. Os dois pretos velhos entrando numa igreja construída pelos pretos e saudando a Nossa Senhora do Rosário. Gente, não teve uma pessoa que não se emocionou. Então, assim, é um fato histórico. A gente fez realmente essa volta para casa, né? Compreendendo, assim, um preto entrando, né? Um preto meu preto, meu povo, faz parte, né? Os pretos velhos, ele é nosso ancestral, entrando dentro de uma igreja que foi construída para eles. Então foi a coisa mais maravilhosa. E tem um detalhe, né? O programa hoje é emocionante, não tem jeito, né? Tem um detalhe, que do lado da igreja do Rosário, onde é a Copasa, era o cemitério dos escravos, né? Das pessoas que foram escravizadas, né? E eu imagino a emoção, não só a emoção de todos que estavam lá, mas dos pretos velhos, que estavam ali, né? Sim. Então,
Eu imagino que tenha tido Sim, um grande acolhimento Tinha. para essas pessoas lá dentro. tinha uma família espiritual, com toda certeza, Uhum. ali celebrando com a gente. Né? É um lugar de muita representatividade, é um lugar de muita força. É uma comunidade que ela precisa de ser acolhida, né? É uma igreja que precisa de estar sempre aberta para poder receber, Uhum. né? Nos receber. Inclusive, sexta-feira a gente está voltando para lá. Uhum. Nós vamos fazer um ato, um movimento lá. No passado nós fizemos, esse ano nós vamos fazer de novo, de resistência mesmo, de louvação mesmo, porque a gente entende que ali faz parte do nosso território. Né? Ali foi construído para nós, pelos nossos ancestrais, por aqueles que vieram antes de nós. Então, é pura emoção quando a gente está ali, né? Tia, qual foi a parte que mais te emocionou até hoje, se tiver uma que mais te emocionou no terreiro? Qual foi o momento mais marcante para você? Pode chorar também se quiser. A gente não tem quantidade, né? Cada dia é um dia diferente. Cada história é uma história diferente, porque você escuta a história de todo jeito, né? Essa semana, uma visitante me ligou e falou assim comigo: Babá, eu fiquei assim emocionada dentro da casa da senhora de ver tanto jovem. Como que a senhora resgatou esses jovens? Eu falei assim: a casa está aberta para todo mundo e a gente aqui, a gente não julga ninguém. E se hoje eles estão aqui, é porque eles foram acolhidos, né? Então, isso para mim é muito gratificante. E cada dia que passa, cada reunião que passa, é um dia diferente, é uma noite diferente e é coisas novas que acontecem. Então não tem como eu te falar. Eu te falar que foi um dia, tem um dia específico para mim falar assim, esse dia foi marcante. Uhum. Todo dia é marcante. É marcante. Janaína, a questão da diversidade, que eu acho que sim, a Umbanda, não conheço muito bem o Candomblé, mas a Umbanda eu posso falar que talvez seja a religião que mais abraça a diversidade, sempre abraçou, né? Sem julgar, sempre trouxe as pessoas para perto e tal. Esse campo da diversidade, do carinho, do amor, do aconchego, da ternura, de abraçar, de trazer, isso traz muito conforto? Traz. Nossa, demais. A Umbanda é família, né? E dentro de um contexto familiar existe tudo, né? Todos os tipos de pessoas, cada um com a sua personalidade, com a sua particularidade, cada um dentro do seu meio social, né? Cada um dentro da sua raça, daquele que ele se identifica. Então, Umbanda é isso, é família, né? Não é flores, não. A gente, família mesmo, que pega para capar também, tem o sancarrabo, mas na hora que precisa é ali que está esse acolhimento, né? A gente realiza, e ela é diversa em tudo, ela é diversa nos seus visitantes, ela é diversa dentro da corrente mediúnica, né? Que quando você chega dentro dos terreiros, você vê de tudo, uma variação. Você vê pessoas de todas as cores, de todos os tipos, né? E que se identifica com aquilo que é tratado ali dentro, né? Com aquela educação, com aquela conduta mesmo. Então, e isso traz um conforto muito grande, que ali você tem um fundo de casa de vó, né? E a casa de vó é sempre bom, porque quando a gente ficava bravo com os pais, com as mães, quando os pais vinham bater na gente corria pra casa de vó, né? Eu que tive a oportunidade de ser criada com as minhas duas avós, então assim, era isso, na hora que pai e mãe brigavam com a gente já, meu pai, é a mesma coisa terrível. Então, na hora que o bicho pega, mãe, eu posso ir no terreiro. Na hora que tá acontecendo alguma coisa, mãe, deixa eu ir no terreiro conversar com a senhora, é a mesma coisa. Né? Então, assim, é um espaço que está aberto, como a Babá falou, para poder acolher sempre que precisar. 24 horas por dia, a casa aberta para acolhimento de pessoas. E aí eu tenho que emendar uma outra pergunta, que às vezes as pessoas, elas mistificam demais as coisas. Então, tipo, às vezes você está lá trabalhando, está se desenvolvendo, é óbvio que você, às vezes, pelo estudo que você faz, pelo trabalho que você faz, pelo tempo que você tem, você fica um pouco mais, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa, um pouco mais credenciado. Mas as pessoas sempre esperam uma referência espiritual e espera também que a pessoa quase que santifica determinado tipo
de conduta e de pessoas. Sem entender que é um ser humano que está ali São também, pessoas. com um aprendizado também, Sim. né? Isso é um desafio para o terreiro, é um desafio também, porque às vezes, depois eu queria fazer essa pergunta também na questão da mediunidade, mas pensando assim, humano para humano, né? Da forma que você é enxergado para a pessoa que você é. Traz um desafio também, porque às vezes a gente comete falhas, né? E para quem está naquela veste, né? Naquela roupa, o peso é maior, né? Como é que você vê tudo isso? O terreiro ele é feito composto de pessoas, né? Como você mesmo disse. Então, as pessoas elas são sujeitas a erros e a acertos. A gente erra tentando acertar. Isso é a lei da vida. E é legal, é importante o erro, né? A gente precisa de errar para a gente poder conseguir ajustar o caminho. E o que eu falo muito, que eu tenho falado muito, que foi até bom eu ter essa oportunidade, é o que acontece, principalmente aqui em Nova Lima. Nova Lima é uma cidade muito pequena, né? Acabou que o terreiro, pelo tanto de tempo, né, que Babá vem construindo, pela história, porque o terreiro é assim, você você gostou? Aí eu levo mais um, o outro gostou, leva mais um, e isso vai agregando, né? Quando você vai ver, o terreiro tá lotado de pessoas que se conhecem, eu tô gostando, eu tô indo. E vai tendo, né, aquela constância, né, dentro das visitas. Uma decepção que se tem com alguma coisa, às vezes é algum atendimento que eu escutei aquilo que eu não quero ouvir, tem muito isso, né? Eu já me decepcionei. Eu não quero voltar mais naquele lugar, porque fulano é assim. Então, o que eu digo muito é o seguinte, quando as pessoas entenderem que os espaços de terreiro são espaços que é sagrado, né? O terreiro que é o espaço sagrado, é o que aquela energia que está ali, os guias, não são pessoas, a gente vai ter menos intolerância religiosa, a gente vai ter menos intolerância uns com os outros, sabe? A gente vai conseguir realmente partir para a prática do amar, né? A partir do momento que você compreende que é o espaço que é sagrado, aquilo que a espiritualidade conduz que é sagrado, não é a pessoa, né? O terreiro não sou eu, o terreiro não é Babá. Claro que tem uma questão, né? A gente tem uma hierarquia, e essa hierarquia ela é igual os espaços de terreiro, é como se fosse uma empresa. Porque não é só um trabalho religioso, é um trabalho social, é um trabalho de educação, né? Porque terreiro, ele é disciplina, ele é educação. Então, ele é como se fosse uma empresa, não precisa de ter as chefias, os cargos de chefe, não que ele seja melhor do que o outro, mas é uma questão de conduta e de responsabilidade, né? Tem que estar organizado. Tem que também, estar né? organizado, né? Mas não quer dizer que fulano Babá é Deus, eu sou Deusinho, né? Nós somos pessoas. Claro que a gente precisa de estar melhorando o tempo todo, porque os próprios guias cobram isso da gente, né? Uma mudança de conduta, um melhoramento espiritual, né? A gente está ali para um melhoramento espiritual, para a gente poder passar por essa passagem não à toa, né? Não é uma passagem que eu estou de oba-oba, não. Eu preciso deixar legado, aquilo que a Babá falou. Eu preciso ser exemplo para um, para outro, né? Conselho ajuda, exemplo arrasta. Então a gente precisa de ter essas referências. Mas é o lugar que é sagrado. Nós somos falhos, né? E a gente vai ajustando para a gente poder alinhar o caminho. Então, quando as pessoas compreenderem que o que é sagrado é o espaço, né? É tudo aquilo que ele representa, porque ele não é só aquele espaço geográfico, ele se expande para além daquilo, né? Aí sim, o negócio vai estar legal. Aí a gente vai ter menos intolerância, menos injustiça, menos julgamento, porque as pessoas entenderem que aquilo ali que é o sagrado. Não sou eu, não sou ela, nós não somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Né? É desafiador, Ti? Não, e como? É todo dia, toda hora. Bom, gente, deixa eu fazer mais um. Vou fazer o primeiro intervalo, porque o primeiro bloco durou demais, né? Então, Gessé daqui a pouco puxa minha orelha, né? Eu vou fazer um intervalinho, primeiro intervalinho aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Cultura Geral. A gente está tratando dessa pauta tão importante que é a espiritualidade, a importância da matriz africana e os terreiros de Umbanda, que representa muito bem aquilo que a gente vive no nosso Brasilzinho, na nossa terrinha, né? Um minutinho só, não saia daí, saravá, daqui a pouquinho a gente está de volta. A
71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando sobre religiões de matriz africana nessa comemoração que é o 20 de novembro. E nessa semana que é tão importante para todos nós negros, né? Não só para nós negros, mas para a sociedade brasileira, porque todo mundo carrega um pouquinho de negritude no sangue, né? Seja ele na cultura, seja ele no corpo, seja ele na mente, seja ele de qualquer forma que possa citar. Aqui no Brasil, está no samba, está na feijoada, está em tantas outras culturas que estão espalhadas por aí. Se for nos Estados Unidos, está no blues, está no jazz, está no rock, está em tantas outras coisas, né? Janaína, voltando com Cultura Geral, eu queria te perguntar sobre a questão da mediunidade. E isso é muito importante porque, às vezes, a pessoa ela vê um programa como esse, ou então ela vai no terreiro, ou ela vai em um outro lugar, e ela acha muito bonito aquilo, né? E realmente é muito bonito, sedutor também. Mas a mediunidade traz uma responsabilidade muito grande, né? A pessoa desenvolve, depois ela não pode ficar parando, né? E tem outros contratempos. Isso tem sido também, ao longo do tempo, e até de hoje, não só um desafio, mas também uma situação em que é preciso ser trabalhada com relação às pessoas que querem entrar para a doutrina, se desenvolver. Como é que funciona isso? E o que é que as pessoas devem estar atentas para não cometer erros? Assim, não que eu lembro de uma frase, quando a gente está conversando sobre religião, já falei isso aqui com o padre, quando eu fiz a entrevista, Jesus prometeu salvação para todos, né? Então todos serão salvos, né? Mas cada um na medida do seu merecimento, né? Então, o médium, a pessoa que quer se desenvolver, ou que já está desenvolvido, que já está trabalhando, né? Mas aquelas outras pessoas também que pretendem se desenvolver no terreiro, como que ela precisa trabalhar, como é que ela deve trabalhar, como é que ela deve se educar, essa é a palavra certa, para isso, né? A gente compreende que todos nós temos mediunidade, né? Que a mediunidade é esse sentido, essa sensibilidade, né? Essas intuições que a gente vai caminhando, né? Vai tendo durante o percurso da vida, que faz com que a nossa consciência dá aquele estado e fala assim, ó, aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Então isso a gente compreende como mediunidade, né? E desenvolvê-la não quer dizer que eu preciso desenvolver mediunidade, que eu tenho que estar dentro de um terreiro e participar do processo, né, de incorporação. A gente desenvolve a nossa mediunidade todos os dias, a todos os momentos, né? Porque quando a gente parte para dentro de terreiro, cada casa trabalha de uma forma, né? A Umbanda é uma Umbanda dentro de várias Umbandas, né? Então, assim, cada casa tem a sua forma de conduzir, né, essa educação mediúnica. Então, assim, lá no terreiro, a gente tem uma certa cautela com isso, porque realmente é um processo muito particular de aceitação, de entendimento, de disciplina, né, de responsabilidade. Né? É uma responsabilidade muito grande. E de pertencimento. Né? É um caminho, não é um caminho sem volta, né? Mas é um caminho que te propõe a caminhar a cada vez mais.
né? E no início, às vezes, aí as pessoas chegam no terreiro, às vezes dá aquele deslumbramento, né? Porque realmente é tudo muito bonito, né? Mas assim, só nós que sabemos, né? Falta hora. As coisas lá, né? Que chegam pessoas com os seus graus de mediunidade, com as suas necessidades, cada um de uma forma. E a gente, cada particular ali, você vai conduzindo de um jeito. Então, assim, a educação mediúnica, ela é todos os dias, né? É aquela questão que eu falei. É entender que eu posso melhorar todos os dias. A Babá fala muito isso, o Pai Benedito também fala muito isso, que a conduta, a educação, né, do seu melhoramento, ela começa dentro de casa. Então, não adianta eu ser bom para você que está aqui do meu lado e dentro da minha casa eu não ser correto. Né? Eu não tratar bem minha mãe, não tratar bem meu pai, não tratar bem meus irmãos. Né? Então, isso já é um desenvolvimento da mediunidade, que é um desenvolvimento do seu espírito. É um melhoramento, é uma lapidação. Né? E a mediunidade, ela vai se manifestando de várias formas. Né? Então, tem pessoas que chegam lá realmente, né, acham tudo muito bonito, bate forte, quero participar, né? Como é que eu faço para entrar? Aí vai ter conversa com o chefe. Né? Aí o chefe vai lá e fala assim, fiadinho, você é assim, você ainda tem que esperar um pouquinho. Né? E com a juventude agora, se identificando com suas raízes, graças a Deus, né? Tá compreendendo que o cabelo é bonito trançado, o cabelo é bonito cacheado, o cabelo é bonito crespo, o cabelo é bonito, a cabeça é bonita raspada, né? E assim várias outras, né, questões do estilo de se vestir, do gostar de uma música, não gostar de outra. Então, quando esse reconhecimento começa a se tornar mais forte e evidente, que os jovens vêm com isso, quando chega dentro de um solo de terreiro, que eu quero conhecer eu vou conhecer a religiosidade que faz parte daquilo que agora eu acredito. Causa aquele, né, deslumbramento. Porque na hora que o tambor, o choro, o atabaque toca, o coração bate forte, você quer sair dançando. Então, quer fazer parte daquilo lá? Como é que eu faço? Eu quero trabalhar, eu quero desenvolver, eu quero ajudar. Então, assim, cada um dentro do seu tempo, né, dentro da sua hora, dentro do seu merecimento. Né? A juventude tem que tomar muito cuidado, porque o caminho da gente ele tem altos e baixos. O iniciar, né, dentro de um terreiro, fazendo parte de uma corrente mediúnica, ele precisa de ter uma constância. Né? Tem dia que a gente está no terreiro todos os dias. Ontem a gente estava no terreiro, hoje a gente está aqui, amanhã a gente está no terreiro de novo. Mas enquanto a gente está aqui, tem gente lá no terreiro, em atendimento. Então, nós não somos, mas tem um médico da casa que está lá. Então é isso. Né? Quando a gente fala que a casa realmente é um templo que está aberto, realmente ele está aberto. E para estar aberto precisa ter pessoas, instrumentos, de trabalho. Então, assim, tratar a mediunidade, a educação mediúnica como algo do dia a dia, de comportamento. E quando chegou a um determinado momento para o trabalho dentro, né, de uma corrente mediúnica de incorporação, ou que seja de uma vidência, lá dentro do Terreiro de Umbanda é a incorporação, que é, né, a mediunidade que se manifesta com mais facilidade, frequência. Aí sim, né, vai ter um determinado momento que vai participar da educação e do desenvolvimento dessa mediunidade, junto com os chefes da casa, que vai orientando. Aí começa. Obrigação, deitar pro santo, e fica não sei quanto tempo, e come assim, come, né, que aí tem os prós e os contras, né? Tem os preceitos. Tia, o que a Dona Valda significa para a senhora? Dona Valda, para quem não sabe, nós falamos no início, foi que iniciou Cida, que Babacida, que trouxe o terreiro para cá, e a gente tem essa coisa assim de lógico que ninguém inventou a roda, né? Mas é mais um soldado na luta da resistência, de manter a cultura viva, né? E a cultura não é só cultura. A cultura, ela é um trabalho de resistência, porque você tem a questão da religiosidade, né? E a religiosidade, ela perpassa ao longo do tempo. A cultura é aquilo que você constrói ao longo do tempo, né? O que a Dona Valda significa para a senhora? Uma declaração para ela. Nós vamos fazer um recorte, mandar para ela. A minha mãe Valda, ela é tudo, né, na minha vida, porque eu conheci a Umbanda pela dor, né? E uma vizinha me levou até a ela e ela me abraçou. E hoje é o que eu faço com o meu povo, né? Ela está com 83 anos, não tem mais, né, com saúde para poder
seguir o trabalho no terreiro dela, mas a gente junta e vai lá, né? Eu sou filha, meus filhos é neto, e a gente de vez em quando vai lá, dar ela uma força, né? Trabalhar, chamar a Mãe Maria, né? E Mãe Maria desce. E ela para mim é tudo. Ela me ensinou ser uma pessoa melhor. Janaína, eu queria falar também, continuando esse papo mediúnico que a gente está nele, eu queria te perguntar sobre não só do sincretismo religioso, que eu acho que já é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Que teve essa mistura do catolicismo com Umbanda, e essa história toda que todo mundo, quem não conhece, pode procurar aí. Encontra muitos no Google hoje você coloca sincretismo religioso, você vai aparecer lá um monte de coisa, vai aparecer no Google um monte de coisa. Mas eu queria aproveitar esse momento para a gente falar dos estudos que são feitos e ligados ao kardecismo e à espiritualidade do terreiro, né? Existe essa simbiose também nessas duas linhas, assim, existe estudos nesse sentido, porque às vezes a pessoa chega no terreiro e acha que é só o tambor, que é só o atendimento espiritual, não, mas tem muito estudo filosófico, né? Tem estudos tem a literatura específica e tal. Como é que é isso e como é que é casado todo esse ensinamento, essa difusão ou essa fusão entre o entendimento da espiritualidade que ali ocupa, né, com aquilo que é trabalhado com relação ao terreiro de Umbanda? Lá na casa, desde 2015, que a gente realiza, né, os estudos mediúnicos, né? Hoje a gente chama de educação de terreiro. A Umbanda, ela é uma unificação de vários conceitos, né, religiosos. Então, ela traz um pouquinho da questão do catolicismo, dentro do sincretismo religioso, né, onde que a gente faz, cada, né, santo dentro do sincretismo, ele representa um orixá. Então, a gente trata também da questão de Kardec, né, que traz a concepção da espiritualidade, da lei do retorno, das encarnações. E a gente traz os nossos saberes ancestrais, né, que é algo que é da nossa tradição, né, que é da tradição africana, que é da tradição do nosso povo, né, que traz o candomblé e a umbanda, tem as separações, tem as diferenças, mas é tudo uma tradição única, uma tradição ancestral, uma tradição, né, que vem de África. A gente traz a educação das ervas, né, o estudo das ervas, que vem dos nossos indígenas, né, que também faz parte do nosso povo. Então, a gente também traz esse recorte dos estudos ancestrais das ervas, da medicinal. Tem erva, né, cada erva pertence a um orixá, cada erva ela é boa para um banho de uma coisa, para um banho de outra, cada hora, né, cada banho ele é feito de uma forma, o chá, essa pode ir para chá, essa não pode. Então, dentro do estudo, tem que estar envolvido tudo isso, né, porque o terreiro é todo esse saber, né, então a gente trata de várias questões. A gente fala também muito do que a gente veio fazer aqui, né, qual que é a nossa obra. A gente faz uma reflexão realmente do que eu posso deixar, né, de importância, de legado, né, de transformação. O espaço de terreiro, ele é um espaço transformador, né? Então, assim, e principalmente os rituais. Às vezes as pessoas chegam lá na casa a primeira vez, nossa, eu quero saber o que significa isso, significa aquilo. É dentro de um estudo. Né? Toda reunião de atendimento, ela não é só uma reunião de atendimento, ela não é só uma reunião de consulta, ela é uma reunião de estudo. Porque antes da gente abrir, a gente conversa, né, babá? A gente fala um pouquinho sobre os orixás, a gente fala um pouquinho o que vai ser o atendimento, a gente fala um pouquinho sobre o que a gente está tratando, as vivências, né, do mundo atual. Então, a gente vai fazendo várias reflexões, que isso é uma educação de terreiro. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. O primeiro bloco foi grande, o segundo bloco eu estou fazendo um pouco mais curtinho para a gente alongar agora no terceiro e último bloco. Não saia daí, a gente está falando um pouco das religiões de matriz africana e a gente está falando hoje da Umbanda, né, que é muito bacana, muito importante a gente tratar desse assunto tão fundamental para a sociedade brasileira. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba.
Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final dessa entrevista tão importante, tão bacana e tão necessária. Aliás, sempre é necessário falar desse assunto, sempre é. Toda vez que eu chamo uma pauta assim, é porque tem alguma coisa acontecendo e a gente precisa discutir a questão da negritude, da representatividade, da não violência, da não eliminação dos corpos negros. Eu estou sempre discutindo isso aqui, a gente está sempre conversando, mas é um trabalho de resistência. Isso aí não tenha dúvida que é um trabalho de resistência. Então, estamos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Janaína e com a Babá Cida sobre a Umbanda e a religião de matriz africana. A Umbanda são muitas, né? São. Jana, e a gente indo para a parte final do programa, você sabe que a última pergunta é sempre mais complicada, né? Então eu deixo por último mesmo. Então são Tomara que eu consiga responder. Vai conseguir responder, mas não é complicado assim para a gente fazer, mas não é complicado de responder. Mas nessa parte final eu queria falar um pouco do preconceito, assim, se ainda tem muito preconceito, se a gente ainda tem muito que avançar, e como é que você tem visto de fato a juventude, sim, apesar de já estar movimentando mais o terreiro, mas ainda eu percebo que está aquém ainda, falta muita coisa ainda, pelo trabalho que foi, tem quase 700 programas. Então, assim, se você for pegar do primeiro programa que foi feito, da primeira semana no rádio, até hoje, a gente está sempre discutindo praticamente as mesmas coisas, porque a gente não consegue dar um passo a mais. Quando a gente dá um passo a mais, aí você tem um problema com o sistema de cotas, aí as pessoas querem que você volte, sabe? As coisas não, elas, sabe? É uma coisa assim de empurrar um cofre, sabe? Aquele cofre de chumbo na subida. Como é que você vê o preconceito, assim? É isso. Tudo para o nosso povo é com muita dificuldade, né? A gente vê isso, a gente escuta isso dos nossos pretos velhos todas as sextas-feiras, né? Lá no terreiro, assim, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho inspirador, é um trabalho transformador, né? Mas é um trabalho cansativo, porque às vezes você cansa de falar as mesmas coisas, né? Os guias cansam. Pai Antônio, ele fala muito assim, né? Quando chega um consulente, assim, que às vezes já teve por ele, já passou por ele, em uma das giras, ele fala assim, meu filho, você veio trazer para mim o mesmo problema? Se for problema diferente, né, vai te ajudar. Mas o mesmo problema? Né? Então, assim, a gente esbarra muito nisso, né? Das pessoas ter o mesmo problema com a gente, né? Dos embates. E a gente vê uma questão de... Mas aí a gente também escuta eles falando com a gente que desistir não é uma opção para o nosso povo. A gente cansa. Né? Cansa. Aí você dá aquele momento de pausa, né? De respirar fundo, de colocar as ideias no lugar e depois retoma.
né? Desistir não é uma opção. Eles falam isso. Então, o que é resistir? E a resistência para a gente, ela não é só resistir, você criar um muro e tô ali parado, resistindo. Não, resistir é avançar. Tô firme, mas eu tô avançando. E são as lutas diárias, né? As nossas lutas, elas são todos os dias. Ela não é só em novembro, ela não é só no dia 20 e não é só no dia 13. É claro que chega essas datas de celebração, que a gente está, né, o nosso povo está mais evidenciado, mas as nossas lutas são todos os dias. Os ensinamentos são passados todos os dias. E a gente também tem aprendido todos os dias, né? Então, assim, essa questão do preconceito, ele ainda está longe, né? A gente está longe de avançar as barreiras, mas eu fico feliz com um pouquinho que a gente consegue, sabe? Hoje, o terreiro, se a gente abrir as portas, né, com esse negócio da questão do Covid, a gente está marcando. Desde quando a gente retomou, porque a gente esteve parado durante a questão da pandemia, mas ao mesmo tempo parou de receber as pessoas, mas o portão não para, né? Como diz meu pai Ricardo, que é o nosso pai também, nosso pai de santo orientador, lá da casa de pai Jacó. A espinhela caída não para, as grávidas não param de chegar, que tem que tomar conta, né, da gravidez, fazer as orações, as rezas, né, os quebrantos. Então, essas coisas não param. Então, o portão sempre tinha gente, e a gente sempre atendendo. Quando a gente voltou, que Preto Velho falou assim, não, a gente falou assim, não tem condição da gente ficar com o terreiro parado. Vamos voltar, arruma aí um jeito. A gente começou com as marcações. Então, a gente estabeleceu um período. Então, a gente demorava 20 minutos, né? 30 minutos para preencher as vagas. Hoje, as vagas estão terminando em menos de 1 minuto. Então, a necessidade das pessoas em buscar ajuda, conhecimento, ela está aumentando. E isso é importante, porque através da informação, através do conhecimento e através da vivência, porque às vezes a informação ela ainda é pouco. É preciso vivenciar aquilo, para me entender que aquilo não é coisa do diabo e do demônio, porque isso faz parte da nossa cultura. Né? Não existe nada disso aqui, que Exu é isso, que Pombagira, não. Exu é nosso amigo, a Pombagira é uma mulher de muito respeito, né, que defende as outras mulheres. Né? Então, a partir dessas vivências que as pessoas vão começar a compreender e fazer as barreiras, né, a avançar. Então, a gente está longe? Estamos sim. Mas só de toda sexta-feira eu chegar, marcação demorando menos de 1 minuto, a casa está com 60 pessoas, às vezes até diferente, para mim já é um ganho, né? Já é uma conquista. Porque a gente tem que conquistar e comemorar, a gente aprende isso lá também, as pequenas conquistas. Uhum. Né? Ô tia, as pessoas estão ouvindo, viu? Não foi combinado isso, nada, aqui não foi nada combinado, viu, gente? Eu só fiz o convite e eu acho que isso é fundamental. Mas tem essa intimidade, o programa é original, sempre foi, e eu não posso deixar de chamar de tia, né? Obviamente. Eu queria perguntar para a senhora se foi, depois essa pergunta serve para a Janaína também, que é a última pergunta do programa, se o Covid-19 foi o maior desafio da espiritualidade que a senhora passou até agora, até aqui. Foi o maior desafio e o maior aprendizado, né? Porque eu acho que foi o plano espiritual trabalhando e fazendo um resgate, né? Um resgate para as pessoas, né? As que foram, né? As que passaram, desencarnaram, porque tinha que desencarnar, né? E nós que ficamos, a gente tem que aprender, melhorar sempre, que não é fácil, não é fácil. Mas se hoje nós tivemos a oportunidade de estar aqui no plano Terra, a gente tem que fazer de tudo de ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que isso foi uma lavada, né? Uma experiência que Deus deu para todos nós, né? E a gente que ficamos aqui no plano, a gente tem que agradecer todo dia e toda hora por essa oportunidade que nosso Pai nos deu de estar aqui. Jane, nós sabemos que
nessa condição do Covid, nós tivemos, as coisas são montadas e talvez programadas no plano espiritual para que aconteça da forma X, né? Isso traz um desafio filosófico para a gente pensar em tudo isso, né? Pensar nas negligências, né? Pensar em tudo o que aconteceu em termos sociais e tal. Mas a Covid-19 ela trouxe também um espelho para todos nós, né? Que todos nós ficamos de frente para a morte. Expostos. Né? Todos expostos, assim, não sabiam quanto tempo que ia demorar, se ia pegar, se não ia pegar, se pegar, se ia aguentar, se não ia aguentar. Perdemos parentes, né? Seja pelo Covid ou por outras coisas que foram, não o Covid, mas talvez a amargura do Covid que provocou e tal. Como é que foi essa experiência? Como é que tem sido ainda, né? A vacina é fundamental, todo mundo está vacinando, as pessoas estão vacinando hoje, 90% das pessoas, 90% da internação nos hospitais, no CTI, são das pessoas que não vacinaram, né? Das mortes que estão acontecendo das pessoas que não vacinaram. Então, todo mundo tem que tomar vacina. Fora disso, não tem salvação, vamos dizer assim. Sim. Agora, como é que foi essa experiência para você? Como é que foi essa experiência para o terreiro? Como é que foi essa experiência com Umbanda, que você conhece, que você lidar com ela todos os dias? Porque foi um momento de muita aflição psicológica, aflição de perdas, aflições de pessoas que estavam sem norte, e todas as religiões, todas elas, sem exceção, teve um papel fundamental, porque tinham naquele momento que dá o acalento necessário para aquilo que a pessoa acreditava. Como é que funcionou isso na Umbanda? A gente ficou desesperado, né, dentro do terreiro, porque o que acontece? O nosso povo sempre passou por grandes pandemias, né? Mas a gente, né, a nossa faixa etária foi agora, né? A nossa vivência foi agora que a gente não estava esperando. E diante desse contexto de fechar tudo, a gente se sentiu inútil, né? Incapaz. O que você poderia fazer? Né? O que a gente poderia fazer? Então, a gente começou num trabalho social, de ajudar as comunidades, né? Mais carentes. A gente foi para as favelas, junto com outros terreiros, participar de campanhas, né, onde que a gente tomava conta dos mais velhos, não deixava sair, levava os alimentos para eles em casa, né, tudo isso numa proposta para que a gente conseguisse fazer alguma coisa, ser útil. Uhum. E diante disso vem as questões espirituais, né? A gente costuma falar lá no terreiro, tem dos eixos da casa, né, que ele fala muito assim, a Umbanda acaba que ela é o último recurso, né? Então, se a espiritualidade ela se torna o último recurso, é quando você está realmente na beira da morte, no desespero, né, que você procura se religar a Deus, né? Aí às vezes as outras religiosidades, como ela é um pouco mais distante dessa questão da explicação, aí é o terreiro, né? As religiões que tratam dessa questão da espiritualidade. Então, a gente teve muito desafio, muitas pessoas próximas em condições, né, de internação, mas a gente também teve muitas vitórias. Né? Junto, a gente fez orações junto, a gente rezou junto, a gente trabalhou junto. Né? Então, todas as vezes que a gente estava dentro de terreiro, a gente estava pedindo pelas pessoas que estavam ali, pelas pessoas que iam buscar, né, pelos seus parentes. Então, a gente teve muito progresso também, né, mãe? Então, assim, a gente teve muitas boas experiências. E essa doença, né, essa pandemia, ela veio justamente para trazer uma reflexão, né? Uma reflexão do que eu posso fazer, né? Qual contribuição que eu posso dar para o outro, para a sociedade, para a natureza, né, para o mundo. Então, uma perspectiva muito grande de pensamento, né, e de reflexão. Todo final de ano a gente faz um trabalho que chama Maci, que é uma limpeza espiritual,
com vários elementos, né, da natureza, onde que quem conduz são os caboclos, né, que são os guias, que são próximos dos indígenas, que tem o arquétipo dos indígenas, então eles trazem muitos elementos naturais. E o caboclo, chefe da casa, que é o samambaia, ele, né, desce no terreiro, baixa em terra e fala sobre quais elementos que a gente vai usar durante aquele ano. Sexta-feira passada ele esteve presente na casa e ele falou quais materiais que ele ia usar esse ano, que ele ia pedir, né, para as pessoas trazerem. Aí ele falou assim, eu quero frutos da terra, frutos nascidos na terra. Né? Aí a gente falou assim, caboclo, mas por que, né, os frutos nascidos na terra? Porque todos aqueles que passaram por essa experiência de permanecer aqui, renasceram de novo. Renasceram da terra. Né? Então, dentro da espiritualidade, dentro de terreiro, dentro da educação mediúnica, tudo tem um pertencimento aqui. Então, ele falou assim, vai ser o momento dessas pessoas que foram participar, né, dessa limpeza, compreender, né, que é uma nova vida, é um renascimento. Se eu estou aqui hoje, é porque eu preciso de renascer, eu preciso de contribuir, eu preciso de melhorar. Né? Então, assim, são ensinamentos que a gente tem dentro daquele lugar que é fantástico. Né? Umas coisas que a gente nem pensa. Então, foi algo que deixou todo mundo silenciado, assim, né? Com a sensibilidade, a simplicidade e a sabedoria, né, do guia ancestral. Então, a gente vê que é coisa que é da espiritualidade mesmo. Quem somos nós, seres humanos, em terra encarnada, para ter essa sabedoria? Vamos devagarinho e a gente chega lá. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Janaína, muito obrigado. Feliz dia 20 de novembro para você. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, né? Você não informal aqui no final, que é cedo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né, você pela oportunidade, agradeço o pessoal que está em casa ouvindo aqui, né, as nossas palavras de luta. Feliz dia 20 para todos nós, o nosso dia 20 é todos os dias, né, que a gente possa lutar sempre, mas carregando amor, carregando sabedoria, sempre pedindo os conselhos aos mais velhos, aqueles que sabem, né, do conhecimento, para poder nos conduzir. Então é isso, muito obrigada. Sincretismo religioso está atrás de você, tá vendo? Né? Tia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Fico muito feliz, muito honrado de ter você aqui, de ter tido essa oportunidade mais uma vez, né? Porque depois de passar por isso tudo, a gente tem que agradecer, né? E ser grato a tudo isso que a gente tem vivido. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? Falando sobre a minha doutrina e tendo coragem, né, de dar a cara a tapa, de estar aqui junto com a minha filha, né, que está carregando o meu legado, né. Eu agradeço a todos que estão aí assistindo e axé, que nosso Pai Oxalá abençoe a todos. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Saravá para todos vocês. Quem está nas ondas do rádio também em Curitiba, saravá bem alto. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e voltamos amanhã aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais um programa muito especial. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.